bom dia a todos. Eu sou o Douglas. Eu apresentarei o trabalho de desenvolvimento experimental em modelagem numérica e computacional no desempenho de uma planta solar fotovoltaica com módulos bifaciais em diferentes tipos de solo. O meu orientador é o professor Juliano Harnes Rampinelli. O sumário dessa apresentação será uma introdução, o objetivo, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados, discussões, conclusões, referências bibliográficas e agradecimentos. As mudanças climáticas, elas referem-se a alterações ao longo prazo, no clima. E desde o período industrial, com a ascensão das fontes fósseis, a queima de combustíveis teve problemas e gerou problemas no gases do efeito estufa. Então, o Acordo de Paris, em 2015, foi criado para restringir o aumento de temperatura causado pelas mudanças climáticas. E para restringir esse aumento climático, ao longo dos últimos anos, foi utilizado fontes de energias renováveis com baixo nível de emissão de carbono. Como observado na figura 1, fontes fósseis, elas têm níveis elevados de emissão de carbono e as fontes de energia solar e eólica têm baixos níveis de emissão de carbono. E sendo assim, a energia solar pode ser dividida principalmente entre fotovoltaica, que aproveita da energia elétrica, que transforma a radiação solar em energia elétrica, e térmica, que transforma a energia solar em energia térmica. Já a energia solar fotovoltaica, em 2023, no mundo, gerou 1.418 terawatt-hora, e no Brasil, no começo desse ano, representou 21% da matriz elétrica nacional. A energia fotovoltaica, ela pode ser dividida a tecnologia fotovoltaica, ela pode ser dividida em 3 gerações, sendo que a principal no mundo, atualmente no mercado, é a de silício cristalino. E essa tecnologia de silício cristalino, ela pode ser dividida em monofacial, que aproveita a radiação solar na parte frontal dos módulos, e bifacial, que aproveita da radiação solar na parte frontal e traseira dos módulos. É previsto que em 2026 os módulos bifaciais representem 65% no mercado mundial. Então, a justificativa para esse trabalho é que é o estudo de módulo bifacial e monofacial em baixa latitude, métodos de estimação de variáveis de ambiente e módulos fotovoltaicos conectados a microinversores. Então, o objetivo geral dessa dissertação é medir, modelar, simular e analisar o desempenho energético de uma planta solar fotovoltaica com módulos bifaciais e monofaciais em 3 tipos de solo: areia clara, brita branca e brita escura. E foi desenvolvida uma avaliação com dados reais de energia elétrica, análise de variáveis de ambiente e avaliação de métodos de previsão de energia elétrica, seguindo a norma internacional da Comissão Eletrotécnica. Já os objetivos específicos, temos a obtenção de variáveis de ambiente, de radiação solar a partir do banco de dados do IMET, e utilização da linguagem de programação Python, PBLib, para calcular as variáveis de ambiente de radiação solar, também para calcular o índice de claridade atmosférico, bem como analisar indicadores de desempenho dos sistemas fotovoltaicos monofaciais e bifaciais, analisar e determinar o ganho bifacial dos módulos bifaciais em relação aos monofaciais e comparar a medição real de energia com dados de previsão, tanto de previsão utilizando o método Python como do software Sun. E para comparar, foi utilizado o Energy Performance Index, EPI. Então, uma breve revisão bibliográfica dos temas apresentados. A radiação solar, ela é a radiação eletromagnética emitida pelo Sol e é recebida no topo da atmosfera. Ela pode ser representada como irradiação solar, que é a energia total acumulada ao longo do tempo, e ela pode ser representada por watt-hora por metro quadrado, e irradiância solar, que é a potência instantânea da radiação que atinge uma unidade diária, e é representada por watt por metros quadrados. E quando a radiação solar atinge a Terra, há uma relação com as coordenadas terrestres,
como a altitude solar, o ângulo de zenith e outros ângulos é bem importante para a análise de sistemas solares. E para os módulos fotovoltaicos, o que é mais importante é o ângulo de inclinação beta o azimuth de superfície. Esses são ângulos interessantes para melhorar o desempenho dos módulos fotovoltaicos. E a radiação solar ela pode ser dividida em vários feixes, como a radiação solar no topo da atmosfera, temos também a radiação solar direta normal, o DNI, a radiação difusa, DHI, a radiação solar horizontal, GHI, e a radiação solar no plano inclinado, POA, que é a principal radiação para os módulos fotovoltaicos. Já o efeito fotovoltaico, ele é um efeito gerado na tecnologia fotovoltaica, onde o semicondutor de silício cristalino são dopados com átomos de boro, P, e fósforo, N, para formar a junção PN. Essa junção ela cria um campo elétrico que dificulta a passagem do elétron do lado N para o P. Mas com a radiação solar, gera-se pares de elétrons lacunas que, se conectados a fios e cargas externas, gera corrente elétrica e para o funcionamento dos dispositivos. Já as tecnologias de módulos monofaciais e bifaciais, como dedicado na figura, a diferença entre elas é que os módulos monofaciais têm uma camada backsheet que dificulta a absorção dos módulos da radiação solar na parte traseira dos módulos. E elas têm muitas tecnologias. Os módulos bifaciais têm tecnologia PERC, PERT, HIJ, e entre outros módulos. E o que diferencia o monofacial do bifacial é o fator de bifacialidade, que é a razão entre a potência máxima traseira em relação à frontal. E pode ser entre 60% a 95%. Quanto maior é essa porcentagem, maior é o ganho bifacial do módulo bifacial em relação ao monofacial. E quando se quando se considera a radiação solar bifacial, nós temos que considerar a radiação solar frontal, tanto no monofacial e bifacial, que é a radiação direta, mais difusa, mais a radiação refletida do solo, que a radiação refletida do solo tem o termo albedo considerado, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o albedo do solo, que reflete de volta à atmosfera. E temos a parte traseira, que o bifacial ele é mais a parte traseira, que é a radiação difusa mais a radiação refletida do solo, multiplicado pelo fator de bifacialidade. Temos também diversos tipos de microinversores inversores no mercado, que transforma a corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos em corrente alternada para a rede elétrica. Nós temos os inversores centrais, que conectam em série em um único inversor. O inversor string, cada string está conectado a um inversor. Nós temos o microstring, que é a junção dos dois outros inversores, e temos os microinversores, onde cada módulo possui um inversor. O microinversor ele diminui a perda e aumenta o rendimento de energia. Já os métodos de previsão dos sistemas fotovoltaicos utilizados, eles servem para um planejamento estratégico, para monitorar a eficiência de medidas políticas e também prever dados históricos. Existem vários métodos, como a análise artificial, método de regressão, método de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Nesse estudo, temos os métodos de regressão, que é o método de regressão linear, polinomial e linear generalizado. O que esse método tem de especial é que, por meio de uma variável y, que nesse projeto foi a produtividade de corrente contínua e alternada, que é um termo dependente, gera a partir de uma variável x, que nesse projeto foi as variáveis meteorológicas, gera, que é o termo independente, ele gera uma previsão das variáveis y, por meio gerando uma fórmula que tem o seu intercepto no B0 e o B1, que é o declive do Bx, e assim por diante. A diferença entre essas regressões é que a polinomial ela é quadrática, e a linear generalizada ela
tem dados lineares e não lineares. Temos aprendizagem supervisionada também, que é o método de floresta aleatória. Ela utiliza dados de árvores de decisão aleatoriamente para realizar predições. E as árvores de decisão, ela é uma coleção de elementos chamados nós. Nós também utilizamos o método de Monte Carlo, que é um método estatístico, onde por meio de dados de entrada, fazem simulações estatísticas de média, desvio padrão, para gerar dados de saída. E para analisar esses diferentes métodos de previsão, foi utilizado o erro quadrado médio, que quanto mais próximo de zero, melhor é a previsão em relação aos dados reais, e o coeficiente de determinação, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o resultado das previsões com os dados reais. Foi realizado também uma revisão bibliográfica sobre os temas abordados nesse estudo, e o resumo desse tema é que foram encontrados estudos de energia e potência ao redor do mundo, considerando diferentes latitudes, estruturas, solos, equipamentos, e foi possível identificar também diversos softwares que calculam variáveis de ambiente, radiação solar, energia, fazem previsão, e estudos de módulos bifaciais em relação a monofaciais. Os resultados variaram de 15 dias a 3 anos de análise, sendo que o nosso projeto foi de 18 meses de análise, de 3 de fevereiro de 2023 a 21 de agosto de 2024, e foram encontrados mais 6 estudos no Brasil para diferentes tipos de solo e tecnologias, sendo principalmente no Sul e em Minas Gerais. Para a realização do projeto foi em Araranguá, na cidade de Araranguá, Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, 13 metros em relação ao nível do mar. E na imagem, na figura 11, nós temos o módulo fotovoltaico ao lado da Universidade da UFSC do Mato Alto, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, o que pode-se observar que não há um sombreamento nos módulos fotovoltaicos, o que pode ter o sombreamento dos módulos fotovoltaicos, das estruturas dos módulos e dos microinversores que vão ser apresentados mais na frente, e não foi realizado nenhum método de limpeza de módulos fotovoltaicos. Aqui está a imagem à esquerda dos módulos fotovoltaicos, foram instalados 4 módulos bifaciais na parte da frente e 4 módulos monofaciais na parte traseira, para os solos brita branca, brita escura e areia clara, totalizando 12 módulos bifaciais na parte da frente e 12 módulos monofaciais na parte traseira. Temos também na direita a imagem dos microinversores, são 3 microinversores bifaciais e 3 microinversores monofaciais. Cada microinversor é conectado a 4 módulos fotovoltaicos, pois tem 4 MPPT. Então, as características do sistema é que a fabricante dos módulos é a Jinko Solar, sendo que a célula tipo monocristalina para os 2 métodos, para o mesmo ângulo de inclinação. A diferença entre elas é que o módulo monofacial tem uma potência nominal de 460 watt-pico e bifacial de 530 watt-pico. E já os microinversores, a tecnologia dos microinversores é da DEI. Já o diagrama de blocos desse projeto, nós temos os dados de entrada, que é parâmetros meteorológicos, como temperatura ambiente, velocidade do vento, unidade relativa do ar e radiação solar horizontal. Esses dados foram obtidos do IMET a cada 1 hora, e temos os parâmetros da planta solar, que é potência de corrente contínua alternada, tensão de corrente contínua alternada. Esses dados foram obtidos a cada 5 minutos da plataforma SolarMan. Foi, então, realizado um tratamento de dados, tanto dos parâmetros de potência da planta solar e meteorológicos, sendo que era esperado 563 dias de dados, e geraram depois desse tratamento de dados, geraram 365 dias de dados para analisar ao longo do período. Foram agregados os dados em diário para fazer uma comparação entre os dados diários. E foram realizadas análises de indicadores de desempenho, que serão abordados a seguir. O funcionamento da planta solar, então, nós temos aqui o esquema da planta solar. Os módulos fotovoltaicos são conectados aos microinversores que estão ligados à rede elétrica. Nós temos um dispositivo que mede os resultados de potência, tensão, e por meio de dados de Wi-Fi, ele leva para a plataforma SolarMan,
onde tem os resultados diários dessa plataforma. Na figura 15, nós temos os valores da plataforma, onde temos os módulos fotovoltaicos, e o que pode perceber como está conectado a microinversor. Cada módulo fotovoltaico está conectado a um MPPT do microinversor. Há uma variação entre os resultados de potência nominal, sendo que no mês da bifacial Brita Branca nós temos 447 watts, e no módulo 2 e no módulo 4 nós temos 377 watts, que demonstrando a eficiência dos microinversores. Já os cálculos realizados foram o cálculo pegamos a potência de corrente contínua alternada, convertemos para energia elétrica e depois convertemos para a produtividade de corrente contínua alternada para poder fazer essa comparação entre os módulos bifaciais e monofaciais. Então, foi calculada a produtividade do arranjo fotovoltaico, a produtividade do sistema, e também foi convertida a irradiação solar horizontal do IMET em plano inclinado para calcular a produtividade de referência tanto monofacial e a produtividade de referência bifacial. A diferença entre elas é que nós utilizamos o termo BIF, que é 1 mais o fator de bifacialidade multiplicado pela razão da irradiação solar, que essa razão é a radiação solar frontal dividida pela traseira. Para calcular essa razão foi utilizado o software Sun, utilizando as características do sistema fotovoltaico real, mais o banco de dados do Energy Plus, do IMET, de Araranguá. E aí foi simulado o Sun, e o Sun gerou dados de energia e dados de radiação solar frontal e traseira, e calculou-se a razão entre elas, calculou-se o BIF para achar a produtividade de eficiência bifacial. Calculou-se também a performance ratio, que considera a produtividade do arranjo fotovoltaico e do sistema dividido pela produtividade de referência. Nós temos as produtividades básicas, que é o PR monofacial e bifacial, mas existem diversas variações, pois o PR normal ele é simples, não considera correções de temperatura, como o PR 25 graus, o PR anual equivalente e o PR de variação de ambiente, que considera também variáveis de ambiente para o cálculo do PR. Então, foi calculado esses diferentes cálculos de PR, tanto para o monofacial, tanto para o bifacial. Foi calculado também o ganho bifacial, e como não há equipamentos meteorológicos e equipamentos de temperatura, foi calculado os dados de temperatura do módulo, empiricamente, temperatura da célula e temperatura da célula média. E foi calculado, então, a correção da temperatura para os valores para poder colocar nos PRs corrigidos. Também foi considerado as fórmulas de previsão para calcular a produtividade medida, que são os dados reais, dividido pela produtividade esperada, que são as previsões de regressão linear, polinomial linear, floresta aleatória em Monte Carlo. Essas regressões esses resultados de previsão foram realizados pelo SAM, onde se considerou 75% dos dados de treinamento, que foram 365 dias de dados, e 25% dos dados para realizar previsão. Os valores de GPI variam de 0 a valores infinitos, mas quanto mais próximos de 1, melhor são os valores de previsão em relação aos dados reais. Foi realizado, e aqui está mais ou menos a fórmula da regressão, como foi considerado. Considerado POA, velocidade do vento, umidade relativa do ar e temperatura ambiente. Foi calculado também o albedo do solo, dos 3 solos, bem como da região, que é 0,1 brita escura, 0,2 areia clara, 0,25 brita branca, e mais o albedo da região, que foi de 0,15. Foi calculado também a irradiância e a irradiação solar no plano inclinado, bem como a irradiação de qualidade atmosférica e a irradiação no topo da atmosfera. Todos esses cálculos foi realizado por um aplicativo dentro da linguagem Python chamado PVlib, onde por meio de cálculos de métodos de transposição, que se calcula a irradiação solar do plano inclinado, utilizando dados de radiação horizontal, mais dados de radiação direta normal ou difusa, sendo que dados de irradiação solar horizontal a gente tem, que foi utilizado no IMET, já o DNI foi precisado utilizar um método de decomposição, que existem vários métodos de decomposição, mas foi utilizado o Herbis, Disk e Durant,
e para o método de transposição, que é o POA, foi calculado pelos métodos de High-Davis, Pérez, Clutcher, Radius e isotrópico. E daí foi passado para irradiação solar e depois para dados de referência. Já então foi convertido na verdade, foram analisados 2 dias de potência de corrente contínua e alternada, uma para irradiação solar de baixa radiação solar, com 9 horas de pico, e uma com alta irradiação solar, 12 horas de pico. Pode-se perceber que os dados de brita branca e brita escura tiveram melhor desempenho, principalmente na alta irradiação solar. Já os outros dados eles foram mais parecidos. Aí, então, foi convertida a potência de corrente contínua e alternada a cada 5 minutos para a produtividade diária de corrente contínua alternada a cada 5 minutos e foi colocado no gráfico de boxplot. E nos próximos slides também são gráficos de boxplot. Os 365 dias de dados com tratamento de dados. O gráfico boxplot ele representa a distribuição de diversos dados. A caixa representa 50% dos valores do dado. As retas representam as medianas e as extensões representam 1,5 o valor das caixas e outliers são dados que estão muito além da distribuição de dados esperados. O que pode perceber desses dados é que a produtividade de corrente monofacial, areia clara, bifacial, areia clara, monofacial, bifacial, brita branca, monofacial, bifacial, brita escura. Dá para perceber que tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, a brita escura, a areia clara e a brita branca têm um desempenho melhor que a monofacial. Já a brita escura ela tem um desempenho bem parecido, identificando quanto melhor o albedo, melhor é a produtividade dos módulos. Nós temos agora calculado o ganho bifacial dos 365 dias de dados, sem tratamento de dados e com tratamento de dados. A diferença é que sem tratamento de dados houve resultados negativos de ganho bifacial, por causa, por exemplo, de como está sendo medido módulos monofaciais individualmente. Alguns módulos monofaciais eles podem ter mais sujeira que outros módulos monofaciais. A questão de sombreamento dos microinversores, principalmente para a brita branca e para a brita escura. A brita branca, o sombreamento dos microinversores afetam o desempenho do módulo dos fotovoltaicos. A brita escura tem o albedo muito baixo em relação então não há uma compensação muito grande. Então, foi desconsiderados os valores negativos e foram encontrados valores de ganho bifacial com tratamento entre 8,73% a 10% para a brita branca, para areia clara, 4,87% a 10% para a brita branca e 3,28% a 5,85% para a brita escura. Em relação aos estudos, em outros estudos, os ganhos bifaciais são bem parecidos. O que altera é que na brita branca normalmente tem um resultado melhor que a areia clara, mas nesse estudo o que teve melhor desempenho foi a areia clara. Aí nos próximos 2 slides nós temos os dados do INMET distribuídos por boxplot para poder identificar que esses dados foram utilizados para realizar a previsão, sendo que nós temos a irradiância solar horizontal. Aqui nós podemos ver que no verão há uma maior distribuição de dados, pois há um aumento maior da irradiação solar horizontal. Nós temos as variáveis de ambiente de boxplot, temperatura ambiente, 20 graus Celsius, a mediana, a umidade do ar variando entre 80% e 90%, a velocidade do vento entre menos de 2 metros por segundo, e temos o boxplot com mediana de 0,4 da índice de claridade. O índice de claridade varia de 0 a 1. Maiores de 0,65, céu nublados, de 0,35 a 0,65, céu parcialmente nublado, e de 0,35 para baixo nublado. Então, a maior parte dos resultados foi com o céu parcialmente nublado e nublado. Já a produtividade de referência monofacial e bifacial, calculados pela transformação da irradiância solar horizontal em irradiação solar no plano inclinado, dividido pela irradiação de referência, nós temos aqui tanto do modo da produtividade monofacial e bifacial. Então, são 15 dados de produtividade de referência para cada tipo de albedo, sendo, então, 5 métodos de transposição,
multiplicados pelos 3 métodos de decomposição. Então, são 15 cálculos de produtividade de referência para cada albedo. E os resultados, as diferenças entre as produtividades é que a produtividade bifacial aumentou um pouco, as medianas, as caixas, em relação aos módulos, às produtividades monofaciais. E agora nós temos, depois com essas medições, foi calculado as previsões de corrente contínua e alternada, pois foi só colocado os dados de areia clara, mas os outros dados são bem parecidos, porque tem muitos dados, então só foi colocado os dados de areia clara de previsão. Mas o que temos é a floresta aleatória, previsão linear, previsão linear referenciada, previsão polinomial, previsão real e as previsões de Monte Carlo para cada método de previsão. Isso é para areia clara, de corrente contínua a corrente alternada. O que pode perceber que os valores das caixas, elas têm, e das medianas, elas têm os valores reais e os valores de previsão, elas são bem parecidas. O que tem de diferença são nas extensões das previsões, onde há uma extensão maior nos dados reais que em relação aos outros dados. Se a floresta aleatória aumenta, chega mais perto. Nós temos a relação também entre os dados reais e simulados para areia clara, sendo aqui foi bifacial areia clara e aqui é monofacial areia clara. Quanto mais próximo da linha os resultados dos 365 dias de dados, melhor é a previsão em relação aos dados reais. Então, o que teve melhor previsão foi a floresta aleatória, e os métodos de regressão eles têm uma maior dispersão dos dados. Nós também temos a comparação dos dados do SAM com os dados reais. O que nós podemos perceber dessa comparação é que o dado do SAM segue uma tendência igual a dos dados reais, onde os módulos bifaciais eles têm uma distribuição de dados nas caixas e nas extensões maiores do que os monofaciais, só que os bifaciais eles consideram que o bifacial tem uma diferença maior do que o monofacial, principalmente para brita escura. Já no nosso projeto há uma leve diferença entre brita escura e monofacial e bifacial que não há no método SAM. E foi colocado, então, esses dados de previsões reais e simulados utilizando o método de EPI, que é um método sem tratamento de dados, e também, como há muito dados, foi só colocado os dados bifaciais e monofaciais de areia clara, mas para os outros 3 tipos de solo, os dados são basicamente o mesmo. O que a gente pode perceber, os mais de 50% dos dados, que são os dados das caixas, e bem como os dados das extensões, eles estão próximos de 1.2 a 0.8, que são então esses dados demonstram que os valores de previsão eles são muito próximos dos valores reais, mas nós temos valores outliers, que são esses triangulinhos, esses diamantezinhos, que eles demonstram que há resultados de previsões tanto de IPI, tanto negativamente, tanto positivamente, mas variando entre 1.6 a 0,4, são variações bem pequenas. Já o método de floresta aleatória, como melhor previsão, varia entre 1.2 a 0,6, que é bem melhor. E também nós podemos identificar que a corrente alternada ela tem um resultado melhor que a corrente contínua para cálculos de previsão em relação aos dados reais. Foi realizado um tratamento de dados, retirando valores menores de radiação solar para 200 watts por metro quadrado, sendo bem como 400 watts por metro quadrado. O que pode se identificar é que com a exclusão das menores irradiações solares, os outliers eles vão diminuindo e os valores de EPI, a maioria dos valores não vão diminuindo, mas os valores outlier eles vão diminuindo, demonstrando que que a extensão as extensões dos EPIs variam entre 1.4 a 0.4 depois da realização do tratamento de dados. E a diferença entre brita escura e brita branca é que em alguns dados com tratamento de dados há uma maior número de outliers, mas os valores eles ficam entre próximo de 1, as medianas e os valores das caixas. E os melhores resultados, então, de previsão para os diferentes métodos de corrente contínua e alternada, a maioria dos dados,
de floresta aleatória e polinomial. E também temos os dados de Monte Carlo junto dos dados de floresta aleatória, e os resultados são bem parecidos, porque o método de Monte Carlo pega métodos de previsão, a cada previsão realizada, pega os métodos, faz a média e não muda muito os resultados. Já o EPI para o SAN foi realizado, foi encontrados valores muito parciais, sendo principalmente que houve EPIs maiores que 2, maiores que 10, chegando a 10. Esses resultados de EPI encontrados, pode-se dizer que essa diferença é que foi utilizado o EPI, foi utilizado o banco de dados do Energy Plus, que já é um método de radiação de ano de 2009, e os dados reais são dados constantes, né? Então, essa diferença entre os métodos do SAN pode ter gerado isso, mas foram descartados valores maiores de EPI igual a 2, e a mediana dos bifaciais foi próxima de 1 e dos monofaciais foi próxima de 1,25. Foi calculado também, nos próximos slides, os diferentes métodos de variação de performance ratio. Como tem tantos dados, foi considerado dados de tantas figuras, foi considerado a brita branca do sistema bifacial para os diferentes métodos de variação, mas todos os dados eles seguem basicamente a mesma tendência. Mas a diferença encontrada entre o PR foi que houve vários valores de PR calculados considerando a produtividade de referência calculada pelo PVLib, houve valores de PR que não são dados da extração meteorológica, então houve valores de PR acima de 95% e abaixo de 65%, e foi realizado um tratamento de dados, retirando em torno de 13% a 31% dos valores das diferentes variações de PR. E os resultados encontrados por diferentes tipos de solo, para o PR bifacial, por exemplo, eles variaram de 80% a 90% para os valores da caixa. Já os valores das extensões e os outliers, eles têm valores que aproximam de 95% e abaixo de 65%. Já os valores monofaciais, eles variaram em torno de 70% a 80%, com valores mais próximos de extensões de 90% e 65%. E houve muitos valores outliers, sendo principalmente para o método de variação de ambiente, onde há valores de outliers positivamente. E o método que teve maiores valores de PR por todos os métodos de variação foi o isotrópico, e o que teve menores valores foi o High e Davis. E daí aqui são os resultados dos diferentes cálculos de PR bifacial para a brita branca, e como observado, e o PR bifacial 25 graus nós tivemos mais valores outliers negativamente. E também foi calculado o PR médio dos 300 dos dados com tratamentos de dados, para os diferentes tratamentos de dados, para poder identificar melhor o PR médio entre que são os mais de cada dado para os diferentes tipos de solos, monofaciais e bifaciais juntos. Então, foram 75 dados para brita branca, brita escura e areia clara. E o que pode se perceber é que o PR, nós temos os PRs monofaciais, os 4 tipos de PRs monofaciais, e temos o PR com os dados bifaciais calculados pelos métodos monofaciais, e os PRs com os dados bifaciais corrigidos pelo método bifacial. E daí o que percebe é que os métodos de correção de temperatura aumentam o PR tanto para o bifacial e para o monofacial, em relação aos PR normal e o PR de variação de ambiente, tanto para o monofacial e bifacial. E os menores valores de PR, tanto para o monofacial e bifacial, foi o PR normal para monofacial areia clara e o PR de variação de ambiente para monofacial. E também, quando faz a correção de bifacial, os resultados do PR bifacial eles são menores que o PR, considerando o bifacial, sem utilizar os métodos, sem utilizar as correções bifaciais, mas mesmo assim o PR bifacial é corrigido para se adequar ao mesmo termo que o monofacial,
para os 3 métodos tem o mesmo, são valores são valores maiores que os monofaciais, sendo que os valores para maiores albedos variam entre 0,875 bifacial até 0,8 e o monofacial varia entre 0,75 a 0,8. Já o bifacial da brita escura com albedo menor varia entre 0,82 a 0,76. Quanto menor o albedo, menor é o PR corrigido pela temperatura. Corrigido pela temperatura e o bifacial. Então, concluindo, os ganhos bifaciais médios dos 365 de dados de corrente contínua alternada foram de 8% a 10% para areia clara, 4,5% a 10% para a brita branca e 3% a 5% para a brita escura. O EPI com tratamento de dados para o método de floresta aleatória e de regressão foram próximos de 1, com o método de floresta aleatória teve o melhor desempenho, enquanto o SAN ele teve valores de variaram de 0,4 a 2, com tratamento de dados. Foram analisados também diferentes métodos de IPR, tanto para os modos monofaciais e bifaciais, com a maioria dos solos variando de 70%, 80% para os monofaciais, 75% a 90% para os bifaciais, sendo esses valores menores para a brita escura. Então, esses resultados são resultados encontrados nos estudos, que são bem parecidos com resultados de outros estudos analisados nesse projeto. Dados de EPI são bem próximos ao encontrado em estudos lá fora. Os dados de ganho bifacial ele tem uma leve diferença, e já o método de PR, os diferentes métodos de PR, eles variam mesmo, os cálculos de PR monofacial e bifacial, ela tem essa diferença em relação aos estudos, e a maioria dos dados de PR diário, eles são próximos dos dados calculados em estudos, e em estudos lá fora. Então, concluindo, esse projeto, ele tem como objetivo ser continuando a análise de módulos bifaciais e monofaciais, mas não apenas esse, mas em outros módulos fotovoltaicos ao redor do mundo. Também vai ser utilizado outros métodos de análise de previsão, como a aprendizagem não supervisionada, a inteligência artificial e outros métodos para poder identificar qual que é o melhor método de previsão para encontrar os resultados mais corretamente dos dados reais. E também vai ser analisado, também esperado análise de irradiações solar no plano inclinado e também comparar com métodos reais de equipamentos meteorológicos de outros sites e encontrar também um método de transposição ideal para irradiação solar no plano inclinado. E também analisar outros ângulos de inclinação de módulos fotovoltaicos bifaciais, monofaciais, bem como outras tecnologias, análise de outras tecnologias monofaciais e bifaciais. Esse é o meu projeto, eu agradeço a todos. Aqui é um agradecimento à Enitel Solar, CNPq, à UFSC, CNPq e CAPES, que colaboraram muito. Eu agradeço a Deus e a minha família que me apoiou. Aqui são as referências utilizadas.